Bom, então vamos iniciar a nossa aula, vamos resolver esses exercícios e fazer alguns outros também, não só de função do primeiro grau, mas também exercícios de funções do segundo grau. Então vou começar pelas do primeiro grau. Ó, dada a função f de x igual a ax mais 2, determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 22. Então na questão 3, nós temos as seguintes informações. Primeiro, eu sei que a minha função f de x, ela é a função ax mais 2, e eu sei que o f de 4 vale 22, tá? Então essas são, aqui não tem esse 2 aqui não. Essas são as nossas informações na questão 3. Então vamos lá. Como que eu... Oi? A questão 3 é uma questão separada da questão 4. São duas questões diferentes. Eu só coloquei as duas juntas aqui, só porque aí eu faço as duas aqui nesse espaço. Mas aí, deixa eu tirar essa dúvida aqui, né? Seguinte, ó. Essa é a questão 3, ela não tem nada a ver com a questão 4, tá? Questão 4 e 3 são duas questões totalmente diferentes. As informações da questão 3 são as seguintes. Primeiro, eu tenho a função, que é essa aqui, ó. E eu tenho um valor específico quando x é 4. Então, se eu utilizar essa fórmula aqui, para quando x é 4, eu vou obter a seguinte expressão. Primeiro, aonde estiver o x, eu vou pôr o 4. Então, isso aqui vai ser a vezes 4 mais 2. Só que eu sei que isso daqui vale quanto, ó? De acordo com a questão 3, o f de 4 vale 22. Então, se eu juntar essas duas coisas aqui, eu vou obter a seguinte expressão aqui, ó. Eu sei que 4a, porque a vezes 4 é 4a, mais 2 é igual a 22. Então, eu sei aqui, né, o valor juntando essas duas contas, ó. O valor inicial aqui com 4 e o valor dada pela função que é f de 4. Bom, isso aqui se torna uma equação do primeiro grau, né? Letra de um lado e passa os números tudo para o outro. No caso vai ficar 22 menos 2, né? Já que está somando. E 22 menos 2 é igual a 20. É só pensar, né? Que o número que eu multiplico por 4, que dá 20, é 5, né? Então, ou passa o 4 dividindo, né? 20 dividido para 4, nós vamos ter igual aqui a 5. Então o valor de A é 5. A questão acabou, tá? Ela acabou, só uma observação que não faz parte da resolução, mas só para que você tenha consciência, tá? Nesse caso, a f de x, ela vai ser a 5x mais 2, tá? Essa aqui é a função f de x, 5x mais 2. Eu não sei porque eu estou colocando 22 aqui de novo, né? Igual eu tinha colocado antes, mas é 5x mais 2. E aí eu obtenho, né, então, o resultado aí da minha função. Uma outra coisa que a gente pode fazer é montar o gráfico, mas não é isso que está pedindo a questão. E como eu comentei com vocês, as questões que vão cair na prova, elas não pedem para montar o gráfico, né? Pede para interpretar o gráfico, mas não para montá-lo. Daqui a pouco a gente faz e verifica uma de gráfico, tá? Então essa é a questão 3. Vamos fazer a questão 4 agora, tá? Bom, a questão 3 está aparecendo aqui, mas ela não tem nada a ver com a questão 4, tá? Olha só, a questão 4 diz assim, ó. Nós temos agora a nossa função f, que é ax mais b. Observem que na 3 ele dava o valor de b, ó. O valor de b é 2. Aqui ele não dá o valor de b, só dá o valor, nem o valor na verdade. Aí diz pra gente que o f de 3, ó, vale 5 e que o f de menos 2 vale menos 5. Ele pede... Não entendi. Não tá gravando? Ué, pensei que já tava. Mas mesmo que não... Vou colocar agora para gravar, mas eu tô gravando com outro programa, tá? Tô gravando com um outro programa. Então, no programa do computador eu vou colocar no YouTube e no programa da escola eu coloco no Maestro, tá? Então vou colocar em duas plataformas diferentes
qual que é a característica, né, de cada um deles. O da escola vai ficar aparecendo aquela tela menor, com os rostinhos de quem está falando, de quem está colocando lá. E nesse programa que eu estou gravando aqui, eu não vai aparecer, só vai aparecer essa tela branca para vocês. Entendeu? Não vai aparecer tudo, só vai aparecer a tela branca. Bom, mas o que eu quero fazer aqui? Então a gente tem duas informações importantes, tá? O f de 3 e o f de menos 2. Observem que o f de 3 vale 5 e de menos 2 vale menos 5. Como que nós resolvemos essa questão? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, quem que é o f de 3? Ó? O f de 3 é eu vir aqui na minha função e colocar o 3 no lugar do x. Ó. Quem está aqui dentro do f é justamente o valor da variável x. No caso, fica a vezes 3 mais b. E aí, só simplificando aqui, né, ou melhor, reescrevendo da maneira mais bonitinha, fica 3a mais b. Se você observar agora, nós temos o f de menos 2 do lado aqui, ó, que vale menos 5. Então aqui é o mesmo processo. Ó. Ah tá, e eu sei que o f de 3 vale 5. Tá vendo aqui? Ó, coloco isso aqui é igual a 5. Isso aqui é igual a 5. Eu sei também que o f de menos 2 vale a. Agora no lugar do x eu vou colocar o menos 2 mais b. Reescrevendo essa conta, fica menos 2a mais b igual a menos 5. Tá? Então vejam que aqui eu tenho o f de 3 e aqui eu tenho o f de menos 2. O resultado dá 5 e o outro é menos 5. O que a gente faz para resolver essa conta, né? Para a gente resolver essa conta, pessoal, a gente vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos aplicar aquela regra do sistema de equações, que nada mais é do que a gente poderia ter feito de uma outra forma. Como que a gente poderia ter feito? Lembre-se que eu vou resolver de uma outra maneira aqui, que é a maneira que aparece no livro, que eu acabei de lembrar agora, que eu tinha ensinado para vocês da outra maneira, que é assim, ó. Como que eu faço para calcular o A? Tá? Como que calcula o A, né? O A, a gente, é calculado da seguinte maneira, ó. A gente pega a variação do y com relação a x, como a gente tinha feito. Ou seja, no caso aqui, ó, se você observar, ó, quando eu tenho f de x igual a alguma coisa, essa coisa é o y e o x é o que está dentro. Então vai ficar, ó, 5, né? Eu vou pegar aqui o final menos o inicial. Então vai ficar menos 5, que seria o inicial. E embaixo eu pego o x, ó. O final que é menos 2 e o inicial que é menos 3. Ó. No caso, esse menos do meio é o menos da fórmula, tá? Isso aqui é o y de b menos o y de a. E esse aqui é o x de b menos o x de a. Tá? Que seriam esses valores que aparecem aqui. Ó. Y é esse aqui e esse. E o x é os que estão dentro. Então, fazendo subtração, fica menos 10 dividido para menos 5. Menos com menos dá mais. 10 dividido para 5 dá 2. Então, aqui eu obtenho que o a vale 2. E aí a minha fórmula, né, minha função, ela fica assim, ó, igual a 2x mais b. Aí eu preciso encontrar o b. Como que eu faço para encontrar o b na minha função, né? Para encontrar o b é fácil também, não é tão difícil. Basta eu pegar qualquer um desses dois valores e substituir na minha função aqui, ó, nessa funçãozinha aqui. Por exemplo, se eu usar o 3, ó, o f de 3... ele é igual a quanto? Ele é igual a 2 vezes 3 mais b. Só que eu sei também que o f de 3, pela questão, ele diz pra gente que o f de 3 vale 5. Então o que a gente faz? A gente junta esses dois resultados aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, então 6 mais b é igual a 5, tá? Aí eu passo 6 para o outro lado, então b é 5 menos 6. E 5 menos 6 é menos 1. Aí eu obtenho b, tá? Então agora a gente sabe que a nossa função, ó, é f de x igual a 2x mais, no caso, menos 1, né? No caso seria mais b, que é menos 1. Então essa é a função. Isso aqui só encontramos a função, mas ainda falta a gente determinar, falta a gente calcular ainda o f de meio, tá? Como que eu faço para calcular o f de meio? Também é bem tranquilo, tá?
calcular o f de meio, a gente vai substituir 1 sobre 2 no lugar do x. Então, f de 1 sobre 2 vai ser igual a 2 vezes meio menos 1. Aí, ó, o 2 corta com 2 e fica 1 menos 1, que vai dar 0. Aí a gente obtém aqui o valor do f de meio, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês 2 minutinhos só para eu resolver um probleminha aqui, aí a gente já retorna, tá? Só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal, voltei, tá? Desculpem aí esse probleminha aí, tá? Então, só pra gente ver aqui um processo aqui pra gente poder entender a forma da resolução, tá? Então, deixa eu reescrever aqui maior só para eu poder explicar um processo importante. Gente, uma função do primeiro grau, tá? A gente vai identificar ela da seguinte maneira. A gente vai ter que o f de x, tá? Igual ao ax mais b. Lembrem-se que a variável do problema é a variável x, mas isso não significa que não possam haver outras variáveis, tá? Por exemplo, lembre-se que o f de x, ele representa para a gente o y, tá? Então, isso aqui precisa ficar claro para vocês que o f de x representa o nosso y. Lembre-se que o a, tá, gente? O a, a gente chama ele de coeficiente, tá? Angular. E ele pode ser calculado da seguinte maneira, ó. O a, ele é o delta y com relação ao delta x, tá? Que nada mais é do que o y de um ponto menos o y de outro ponto dividido por x de um ponto menos o x do outro ponto, tá? Isso aqui é só para a gente relembrar aí o que a gente já estudou. O b é o coeficiente linear, tá bom? Então tem aqui a forma da gente calcular cada um deles. E aí vamos ver mais um exemplo, que aí vai ficando mais claro a partir do momento que a gente vai fazendo os outros exercícios, tá? Ó, vou pegar uma questão que envolve, nesse caso vai ter porcentagem e vai envolver aí a função do primeiro grau. Então, é um probleminha que a gente vai tentar resolver ele da melhor maneira possível aqui em relação a funções. Lembrando que, claro, nesse caso aqui, o valor vai ser bem interessante. A forma como a gente vai aplicar é interessante do ponto de vista de funções. Existem outras formas, como aplicação direta de porcentagem, mas não é o nosso foco, tá? Que a gente já teve as aulas de porcentagem, aqui o foco vai ser função. Então a questão diz o seguinte, ó: um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma parte fixa de R$1.000 e uma parte variável que corresponde a 18%, tá, em forma de comissão que ele vai receber em total de vendas por um mês. Aí ele pede para a gente expressar na letra A na forma de função. Então a gente vai, na forma de função aqui, a gente vai lembrar, ou eu quero que vocês estejam cientes do seguinte. Gente, a parte fixa, tá, ele vai ser a letra B, no caso aqui vai ser o coeficiente linear da nossa função, vai ser a parte B aqui, ela vai ser a parte fixa, tá? No caso aqui, se ele diz que a parte fixa é de R$1.000, então significa que o B, tá? Significa dizer que o B vale 1.000. Já a parte variável, melhor, a parte que está com a variação, lembre-se que o A, ele é a variação de Y com relação a X. Então, a sentença, né, ou a parte que corresponde à variação do salário, ou seja, ele não recebe 18% todo mês, ele recebe 18% de alguma coisa, ou seja, o A seria justamente o 18%. Só que, claro, a gente não representa o 18% na forma de porcentagem, a gente representa isso na forma de fração, ou você pode escrever 18 por 100, ou ainda a gente pode escrever isso na forma de número decimal. No caso, 18% em número decimal é 0,18, já que 18% é 18 por 100,
e aí transformando no número decimal 0,18. É só acrescentar duas casas decimais ou a cada zero corresponde a cada casa decimal no número decimal, que representa então o nosso número em porcentagem, tá bom? Então, como que eu faço a expressão? Se eu já sei o valor do A e do B, fica fácil. Ó. A minha função f de x vai ser o A, 0,18, vezes o nosso x, mais B, que corresponde a 1.000. Então, esse aqui é o salário do cara. Significa dizer que se ele não vender nada, 0 vezes 0,18 é 0, mais 1.000 é 1.000. Significa dizer que esse cara, essa pessoa, vai receber R$1.000 aí nesse mês. Se ele fizer, sei lá, 100 vendas, 18 vezes 100 vai dar 18. 0,18 vezes 100 dá 18. Então vai receber R$1.018. Aqui é lembrando, tá? Esse X não é a quantidade de vendas, né? Mas o valor das vendas, tá? Então se ele vender R$1.000, por exemplo, ele vai receber 180. Se ele vender R$10.000, vai receber aí 1.800, e assim por diante. Mas esse não é o foco, é estipular quanto que vai ganhar. O foco é a gente montar aqui a função. Na letra B, ele pede para a gente calcular o salário do vendedor, sabendo que ele vendeu 10.000 em produtos. Então, como que fica aqui o salário dele? Fácil. O f de x, no caso aqui, o f de x vai ser o f de 10.000. Ou seja, a quantidade de produtos que ele vendeu é equivalente a R$10.000. Então, aqui nós vamos ter, ó, na nossa função, 0,18 vezes os 10.000 mais R$1.000. Ora, quando eu multiplico um número decimal por um número cheio de zeros, dois zeros desses aqui vai cancelar a vírgula, tá? Então vai ser 18 vezes 100. 18 vezes 100, 1.800. Aí fica 1.800 mais 1.000. Que isso aqui vai dar um salário de R$2.800. Que parece ser muito pouco, né? Esse termo zero a mais aqui. R$2.800. Já que o cara vendeu 10.000, ele vai ganhar aqui 1.800 em cima desses 10.000, tá? Aí a empresa, por exemplo, ficaria com 8.200 desses 10.000 que foram vendidos. E aí, claro, mais outras coisas aí que poderiam ser incluídas aí, tá? Então, nisso a gente tem aqui uma questão que envolve porcentagem e envolve, claro, aí o valor da função. A gente poderia... antes de eu explicar a outra parte, deixa eu perguntar. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Então faça o seguinte, Lucas. Não escreva pergunta, não perca tempo com isso por dois motivos. O primeiro isso aqui vai estar no vídeo que eu vou estar enviando para vocês. Então vai estar no YouTube, vai estar no Maestro os vídeos depois da aula, tá? E outra que você pode tirar um print, porque aí se você, vamos supor, se você perde tempo copiando e não presta atenção na explicação, aí eu vou ter que explicar novamente, sendo que poderia ser uma dúvida mais específica, a não ser, tipo, explicar tudo de novo, entendeu? Aqui a ideia é a seguinte, ó, funções do primeiro grau, que são os exemplos que a gente está fazendo aqui, são funções que são seguidas desse modelo. Uma função é igual a x mais b. O a, ele é o coeficiente angular. Isso aqui tudo está na apostila, a gente já estudou, tem vídeos anteriores, tá? E aí tem que pegar lá. O a ele é calculado como sendo a variação do y com relação ao x. E o b ele é o coeficiente angular. O b é o coeficiente linear da nossa função. Então isso aqui é só a forma como a gente representa. Na questão 5 ele diz o seguinte, que tem um cara, é um funcionário, ele vende coisas e o salário dele é composto de duas porções. A primeira porção, a primeira parte do salário dele é de R$1.000, que é uma parte fixa. E aí eu já iniciei aqui dizendo o seguinte, ó, a parte fixa representa para nós na função o coeficiente b, o coeficiente linear. Enquanto que a parte da comissão, a parte que variável do salário, é a parte que envolve variação. E essa variação é o coeficiente angular. Até por isso que na hora que a gente define o coeficiente angular, a gente define ele como sendo o coeficiente angular, né? O coeficiente que varia o nosso valor. Então ele vai ser a porcentagem. Só que como a gente quer trabalhar com uma função e não com porcentagem, nós vamos transformar essa porcentagem em número decimal ou fração.
eu transformei em número decimal para ficar mais fácil aqui a resolução. Então, o número decimal aqui é 0,18, tá? E aí que representa 18%. Dúvidas em relação à porcentagem, a gente tem vídeo lá, tem um vídeo lá no canal que a gente teve aula aí sobre porcentagem, só dá uma passadinha lá e rever lá. Em termos de função, então nosso cálculo vai ficar assim, ó, A, esse aqui é o A, X mais B, ó. Só substituir, acabou a questão. Letra A é só montar a questão. E letra B é fazer o seguinte: se o vendedor teve vendas de 10 mil reais em produtos, como que fica o salário dele? É bem simples, né? Basta a gente multiplicar por 0,18. Aí eu expliquei como que resolve, mas a questão é pegar os 10 mil e colocar no lugar do X aqui, ó. Então fica 0,18 vezes 10 mil, que dá 1.800, mais 1.000, que resulta em 2.800, nesse caso, se for no Brasil, 2.800 reais, tá? E aí a gente resolve essa questão. Se nós fôssemos resolver por porcentagem, a letra B, a gente primeiro ia calcular o quê? 18% de 10 mil reais, depois somar com o resultado, que daria a mesma solução, só que a abordagem, né, da solução é que é diferente. Então, a gente tem essas duas abordagens distintas para fazer essa questão. Alguma dúvida a mais? Bom, então vamos lá. Então não façam, não fiquem resolvendo, copiando questão, tira o print, depois vocês, né, façam tudo bonitinho aí, mas aqui vamos dar uma olhada aqui, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa questão, eu vou pegar uma questão aqui, vocês não estão vendo ainda, eu vou mostrar para vocês, tá? Questão 7 aqui, o exemplo 7 da lista que eu peguei aqui, que é essa aqui, ó. Determinar o coeficiente angular, linear, a equação da reta e esboçar o gráfico dos seguintes pontos, tá? Então nós temos aqui, ó, os pontos aqui, nós vamos calcular os gráficos. Primeiro nós vamos calcular aqui o angular, o coeficiente angular, depois o linear, depois a equação da reta, depois a gente faz o gráfico. Lembrando que o gráfico a gente já pode fazer, tá? A ordem em si não importa, porque o gráfico a gente só precisa do quê? Dos pontos. A gente já tem os pontos, mas vamos calcular por partes cada uma dessas coisas aqui, tá? Vamos começar aqui pela letra A. Vamos fazer aqui da letra A. Primeiro, coeficiente angular. Bom, como que eu faço o coeficiente angular? A gente quer saber o coeficiente A da nossa equaçãozinha. O coeficiente A, gente, ele... Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o coeficiente angular. Como que eu faço o coeficiente angular? Bem fácil, ó. Eu vou fazer, ó, a variação de y com relação a x, tá? Se eu disser que esse aqui é o ponto A, por exemplo, e esse aqui é o ponto B, observe que a gente está fazendo só a letra A por enquanto, tá? A e B. Então, isso aqui vai ser, ó, o y de B menos o y de A sobre x de B menos x de A, tá? Isso aqui é aquela mesma ideia da física. Variação de um valor é valor final menos o inicial. No caso, B menos o A. Então, quem que é o y de A? Desculpa, o y de B. O y de B é 3, ó. Então, vai ficar 3 menos o y de A, ó, é menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3 entre parênteses. Tudo isso aqui dividido pelo x de B menos x de A. O x de B é menos 4 e o x de A é 2. Então, vai ficar menos 4 menos 2. Agora é só resolver, ó. 3 menos menos 3 vai ficar mais, né? Então 3 mais 3 vai dar 6. E embaixo, menos 4 menos 2, menos 6. Como mais com menos é menos, e 6 dividido para 6 é 1, o resultado do coeficiente A é menos 1. Então a gente já tem o angular. Próximo passo, como que eu faço para calcular o coeficiente
linear, né? Lembrando que o coeficiente linear é o b, tá? Da nossa função. Como que eu faço para calcular o coeficiente b? Também é tranquilo, tá, pessoal? É só vocês observarem o seguinte, ó, o f de x ele é igual a x mais b. Se vocês notarem aqui, isso daqui na verdade ele é o que? O y igual, o a vale menos 1, então vai ficar menos 1x, ou seja, menos x, mais b. Quem que é o y, né? Eu posso pegar qualquer um desses dois pontos. Por exemplo, se eu escolher o ponto B, eu posso escolher o A ou o B. Escolhendo o A, por exemplo, vai ficar assim, ó. O y é menos 3, o y no A, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, ponto A. No ponto A, vai ficar menos 3. O x, ó, ele vale 2 aqui no ponto A, mais o B. Então é só resolver esse cálculo. Se você observar aqui, então o B ele vai ser o que? Eu vou passar o menos 2 para o outro lado somando. Ó. Menos 3 mais 2. E aí menos 3 mais 2 vai dar menos 1. E aí eu descobri o B também. Ó. B vale menos 1. Então nós temos aqui o A e o B agora. A e B. O próximo passo é montar a equação. Como que eu faço a equação? A equação também é fácil. A equação da reta. Por quê? Ó? Porque é só eu fazer da seguinte maneira, ó. F de x ou y, tá? Você pode fazer f de x ou y. Ele é igual a ax mais b. O a é menos 1, então fica menos x. E o b também é menos 1, então vai ficar, em vez mais com menos é menos, então fica menos x menos 1. Essa é a equação. Então a gente fez coeficiente angular, o linear e agora a equação. O último passo da nossa resolução agora é a gente fazer o gráfico, né? Esboçar o gráfico dessa questão. Então, como que a gente vai fazer o gráfico? O gráfico é o mais fácil de todos, tá? Só um minutinho que eu vou falar com o meu cachorrinho aqui. Vou falar, dá um tempo em cá. Pronto. Então vamos lá. O gráfico ele é o mais fácil de todos, porque é só a gente fazer isso aqui, ó. Pega os eixos, tá? X e Y. Pega os dois pontos que aparecem aqui. No caso, o primeiro ponto, ó, é o 2 e menos 3. Então se eu fizer aqui, ó, 1, 2, tá? Menos 3 no Y aqui, então ele é negativo, ó, menos 3. E o ponto B, ó. Então vou ligar aqui os pontos, ó. Ligando os pontos, eu tenho aqui, ó, o ponto A, esse aqui, e o ponto B é o ponto menos 4, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e 3. 1, 2 e 3. Ó. Então, vem aqui, ó, interliga esses dois pontos. Ó. Pronto. Eu tenho aí a reta da minha função, é só ligar esses dois pontinhos aqui. Pronto. Ligando os dois pontinhos aqui, eu tenho a reta, mas eu não acertei do meio, né? Então aqui nós temos agora o gráfico da nossa função. Basta a gente fazer o quê? Usar os pontos que aparecem aqui na nossa função. E aí a gente acha o resultado, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação aqui ao gráfico? Oi, Lucas. Não estou te ouvindo. É. Bom, então, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora para a função do segundo grau, tá? A gente já fez o primeiro. Agora a gente vai fazer do segundo grau. Como que a gente vai fazer as equações do segundo grau, né? Daqui a pouco ele volta aí, eu acho. E aí ele tira a dúvida dele aí. Para as equações do segundo... Tá aí? Mas eu não ouvi sua pergunta.
Tá. Aqui vai entrar um ponto muito importante. Lucas e os demais, né? Gente, existem vários tipos de funções, tá? Existe função do primeiro grau, que é essa que a gente está estudando, tá bom? A gente está estudando função do primeiro grau, então elas têm essa característica aqui, né? Por exemplo, x mais 1. E aí o gráfico dessa função ela é uma reta, tá? Existem as funções do segundo grau, que nós vamos ver agora, que é parábola, o gráfico. Então, o gráfico vai ser esse aqui, vai ser um Uzinho. Então, são dois gráficos totalmente diferentes. É por isso que precisa estudar, gente. Por isso que precisa ler. Porque senão, por mais que você aprenda a fazer os cálculos, você não sabe o que é as coisas. Então, é por isso que é importante a leitura, por isso que é importante fazer uso do material, livro-texto, tá vendo quais, por exemplo, se vocês, quem ainda não começou a estudar para a prova de verdade, gente, tá bom de sentar e estudar, pegar os tópicos. É por isso que eu digo para vocês assim, ó, montem os mapas mentais, porque a construção dos mapas mentais, a construção dos resumos de vocês vai ajudar vocês a entender o que é para fazer, o que é que vocês estão estudando. Porque eu acho que a pior coisa que tem ao se perguntar para um aluno, ou a pior dúvida que um aluno pode ter, qual é o conteúdo que está sendo estudado. Acho que esse é o pior de todos, porque isso indica que o aluno não está acompanhando, gente. Não estou dizendo que é o caso do Lucas, estou dizendo só que é muito importante que vocês leiam o tema da aula, assim. Vai cair na prova equação do primeiro e do segundo grau, então eu acho que o ponto mais importante é nós entendermos o que é cada uma dessas coisas, né? Então vamos entender o que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é uma função em que as mudanças que ocorrem nela... Vamos fazer essa parte aí, né? Olha só. O que é, né? Vou mostrar um print aqui para vocês entenderem o que é uma função do primeiro grau, né? Então vamos lá. Gente, ó. Vejam aqui comigo, ó. O que é uma função do primeiro grau? Uma função é classificada como uma função do primeiro grau sempre quando ela puder ser escrita na forma y igual a x mais b. Em outras palavras, é uma função cuja incógnita, comumente usada como a letra x, é elevada à potência 1, e aí a potência 1 ela não aparece, né, no expoente. E além disso, tem o coeficiente a, esse coeficientezinho azinho aqui, diferente de zero. Então, sinônimos da função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau recebe alguns nomes, como por exemplo, função afim, que é assim que está na apostila de vocês, tá? Então, na apostila de vocês vai estar nomeada como função afim. A função afim ou função do primeiro grau, ela tem uma característica muito importante, que é o gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, seja ela crescente ou seja ela decrescente. Então nós temos uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. O que é uma função do segundo grau, né? Seria a próxima pergunta em relação a isso, para a gente poder diferenciar as duas, né? O que seria então uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau, ela tem justamente a mesma característica da função do primeiro grau, só que algumas particularidades, ó. Vejam só. Deixa eu tentar colocar... Vou colocar aqui na outra página limpa para não... Que é o seguinte, gente, ó. Olha só. Uma função é classificada como do segundo grau quando ela é expressa dessa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c, tá? Ou seja, vai ter x² no meio dela, por isso que é chamado de segundo grau.
E aí a gente também chama ela de função quadrática, como está na apostila de vocês. A função quadrática é a forma como está aparecendo na apostila, mas é a mesma coisa, tá? Uma característica interessante da função do segundo grau é que o gráfico dela é uma parábola. E essa parábola, no nosso formato de estudo do ensino médio, ela tem concavidade ou voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. E a gente já viu esse estudo, né? Então, essas são as diferenças. São esses dois tipos de funções que a gente está estudando agora, do primeiro grau e do segundo grau. Por isso que o gráfico dessa daqui, Lucas, ó, por isso que o gráfico dessa daqui, você pode ter achado estranho, né, diferente, mas é porque esse aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau e não de uma função do segundo grau, tá? Essa aqui, de certa forma, é a diferença que nós temos. Do primeiro grau é uma reta e do segundo grau é uma parábola. Essas são as diferenças mais, digamos assim, chamativas entre funções do primeiro e do segundo grau, tá? E aí eu aconselho vocês, ó, tira um print aí dessa questão e tentem fazer das outras, ó. Tem a letra B, C, D, E, tem várias outras questões aqui que é interessante que vocês façam ela, tá? Então, dá uma olhadinha aí nessas outras aqui e tentem fazer elas. Eu vou pegar umas questões agora de função do segundo grau pra gente estar resolvendo e explicando aí para vocês os conceitos, né, voltados para a equação do segundo grau. Lembrando que as do primeiro grau a gente já fez, agora vamos tentar fazer as do segundo grau, tá? Desculpem aí os cachorros dos vizinhos aí que estão, né, perturbando já. Muita gritaria de cachorro. Agora vamos para a equação do segundo grau. Ó, lembre-se que no primeiro grau, ó, não tem expoente 2, tá? Do segundo grau tem expoente 2. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Na primeira questão, nesse primeiro exemplo, é para a gente calcular as raízes da equação se existirem. Lembrando que elas existem, elas não vão existir. Elas não vão existir caso o delta seja negativo. É isso que a gente vai estar olhando, tá bom? Vamos começar pela letra A, tá? Então vamos lá. Então a primeira questão é assim, ó, y igual a x quadrado menos 1, letra A. Como que a gente calcula a raiz de uma equação de uma função do segundo grau? É simples, basta a gente pegar a expressão e fazer igual a zero, tá, gente? Ó, esse formato de expressão aqui é um formato que a gente diz que a equação do segundo grau ela não está completa. Ela está completa quando tem, ó, x quadrado, x e termo independente, tá? Quando tem os três termos. Como aqui só tem, ó, x quadrado e o termo independente, isto é, o termo com x não existe, isso significa que o b, né, seria zero, então a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara para resolver, basta a gente fazer o quê? A gente passa o 1 para o outro lado, ó. Tá negativo, passa para o outro lado, positivo. E agora passa o expoente 2 na forma de raiz, então ficaria mais ou menos, tá? 1, raiz de 1. Como raiz quadrada de 1 é 1, então fica mais ou menos 1. Então, as raízes dessa equação aqui, ó, a solução dela, dessa função, é menos 1 e 1, tá bom? Lembrando que aqui é a solução de uma função do segundo grau, tá? As raízes da equação do segundo grau, tá bom? Então, para calcular as raízes, basta a gente substituir assim, a gente chega então ao resultado. Segundo passo aqui que a gente tem que fazer seria a letra B. Ó. Letra B, nós temos x quadrado mais 6x mais 2. Como que a gente resolve quando é todos os valores, né? Quando está completa a nossa equação do segundo grau? Então a gente vem aqui e faz a mesma coisa que foi feita no item A. Ó. A gente reescreve a função, só que agora, em vez de y, nós vamos colocar o zero, né? Igual a zero. Justamente é quando o y é zero. E aí nós vamos usar a forma de Bhaskara. Então a gente tem aqui, primeiro a gente identifica quem que é o A, nesse caso o A é 1.
Se você olhar aqui, o B ó, vale 3, que é o que está multiplicando x. E o C é o termo independente, o C é que está sozinho, no caso é 2. Nós temos o A, B e C. E aí nós calculamos primeiro o delta, né? Lembre-se, delta é B ao quadrado menos 4 A vezes C. Aí eu vou fazer aqui um do lado do outro mesmo, tá? Então B, ele vale 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que vale 2. Logo, nós teremos aqui 9 menos 8. E 9 menos 8 dá 1. Então, nós temos aqui o valor do delta. Depois que a gente calcula o valor do delta, a gente vai calcular o valor do x, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Ora, o b é 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que também é 1. O a vale 1. E aí nós temos menos 3, mais ou menos 1, dividido por 2. Ora, aqui nós vamos ter duas raízes, né? O x1, deixa eu limpar aqui, né? Nós vamos ter o x1 aqui. O x1 que vai ser menos 3, menos 1 dividido por 2, né? Um a gente soma e o outro a gente divide. Menos 3, desculpa, um a gente soma, outro subtrai. Na soma vai ficar ó, menos 3 mais 1, que vai dar menos 2, dividido para 2, que vai dar menos 1. E o outro vai ser menos 4 dividido para 2, que vai dar menos 2. Então essas são as duas raízes da nossa equação de segundo grau. Tá bom? O menos 1 e o menos 2, tá? A ordem aqui não importa, já que elas são soluções de equação de segundo grau. Então a ordem não importa. Todas as outras questões aqui, todas as outras questões que aparecem aqui, ó, letra C, D, E, F, G, H, elas vão seguir esses mesmos passos da letra B. Só tomem cuidado para duas observações. Primeiro, se o delta for negativo, né, se aqui fosse menos 1, menos 5, menos 10, menos qualquer coisa, então não teria solução. Somente isso, tá? Se o delta for igual a zero, só vai ter uma solução. Porque se o delta for zero, vai ficar somente menos b sobre 2a, e aí a gente acha, tá certo? Então, aí acabaria a questão nesse ponto, tá bom? Então, encerraria-se aí a nossa função, tá bom? Agora vamos fazer uma que envolva gráficos aqui, mas não para a gente construir o gráfico, mas sim para a gente interpretar o gráfico da função, tá? Vocês vão ver aqui que essa questão aqui é bem interessante, principalmente do ponto de vista, por exemplo, de Enem, né? Que é uma questão que não é para resolver o gráfico, mas para saber qual seria o gráfico da nossa função. Bom, vamos lá. Olhando para as respostas, né, olhando para os itens que aparecem como sugestão de respostas, vocês vão identificar algumas características que são intrigantes. Primeira aparecem as raízes, que na letra A seria 1 e o 3, na letra B o 1 e o 3, só que a diferença entre a letra A e B é aqui, ó, com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. Na letra C, as raízes é menos 1 e 3, C e D, e aí também com cavidade voltada para cima e com cavidade voltada para baixo. Aqui a gente tem uma forma bem legal de resolver essa. Primeiro, tá vendo que aqui, ó, o A é 2? Se você observar aqui, ó, o A vale 2, o B vale menos 8 e o C vale 6, tá? Agora vocês vão observar o seguinte, ó. Se o A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Isso significa dizer que a letra B e a letra D não pode ser a solução. Por quê? Porque se o A é positivo, se o x² aqui, ó, tá com um valor de coeficiente positivo, então a concavidade tem que ser para cima. Então letra B e letra D estão descartadas. Como que eu vou saber se é a letra A ou a letra B? É bem tranquilo, basta primeiro você calcular o delta. Calculando o delta, você vai ter a mesma expressão, ó, b ao quadrado, menos 4ac. Eu vou fazer agora um embaixo do outro, tá?
Tanto faz um do lado do outro, ou embaixo do outro, o resultado é o mesmo. Então, menos b, b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e aí nós teremos menos 8 ao quadrado é 64, tá? 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 48, e aí 64 menos 48 vai dar 16. Então nós temos aqui o delta que vale 16. Como o delta é positivo, significa dizer que tem duas raízes, né? Até porque se não tivesse raízes, isso aqui estaria falso. Mas aí vamos lá. Como que eu calculo as raízes? Usar a fórmula x, menos b, mais ou menos delta, sobre 2a. Aí vamos substituir os valores. Ó. Menos b é menos 8, então fica menos menos 8. Mais ou menos 16, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Portanto, x ele vai ser 8 mais ou menos 4 dividido por 4. Então, essas são as nossas soluções. Primeira solução, vamos fazer somando. 8 mais 4, 12. E 12 dividido para 4 dá 3. Segunda solução, x2, né? x1 e x2. 8 menos 4 dá 4, e 4 dividido para 4 dá 1. Então, as raízes é o 1 e o 3. Então, essa aqui, ó, também está descartada porque a solução é essa, ó, 1 e 3. Então, letra A, alternativa correta dessa questão. Então, aqui vocês conseguem perceber que, substituindo corretamente, você obtém resultados, os resultados de maneira bem tranquila, bem simples, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos lá. Vamos fazer mais algum exemplo para a gente poder encerrar a aula, tá? Vai ser mais um exemplo aqui, tá bom? Na verdade, eu vou fazer mais 2 exemplos de gráficos, de interpretação de gráficos. Lembrando que amanhã a gente tem mais revisão, tá? Então, fiquem tranquilos aí. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou colocar... São 2 questões, tá, gente? Aqui, ó. São 2 questões numa só, mas são 2 questões diferentes, tá? A questão 8, questão 9 são 2 questões que elas não tem nada a ver uma com a outra. Deixa eu apagar aqui a questão 9. Então, vejam só. A questão 8 diz assim, ó. Qual a parábola abaixo que poderia representar uma função quadrática com delta negativo? Essa aqui não precisa nem resolver, não tem conta nenhuma, é só a gente observar o seguinte. Primeiro, gente, se o delta é negativo, significa dizer que não tem solução. Não ter solução é solução vazia. Significa dizer que x1 e x2 não existem, tá? Nesse caso aqui eu pergunto para vocês. Ó, aqui o x1 e x2, certo? Então essa aqui, falso. Aqui, ó, x1 e o x2 são iguais, são o mesmo. Então, falso. Aqui, ó, x1 e x2, falso. Então a resposta correta é essa. Observe que nem tem, né, o x1 e x2, ó, ele nem toca aqui para poder existir o x1 e x2. Então a letra, questão 8, a letra D é a letra correta, tá? Ficou alguma dúvida? Isso. Se o delta for negativo, então a solução é vazia. Tá? E aí, por isso, por isto, né? Por conta disso, então a gente obtém esse resultado. A próxima questão aqui também que vai envolver essa questão do gráfico é essa aqui, ó. Olha só, questão 8, questão 9 agora, deixa eu apagar a 8 aqui. Pra gente entender o seguinte, ó. Questão 9 tem a mesma característica da questão 7 que a gente fez agora há pouco. Então, o esboço do gráfico é esse aqui, ó. Esse é o gráfico da nossa função. Menos x² mais 1. Aí ele diz o seguinte.
qual dessas questões, né, qual desses gráficos representaria a nossa função. Aqui já vai uma dica muito importante. Gente, tá vendo que o x² aqui é negativo? Ó? Se é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Então, a letra A e a letra B estão descartadas. Então, sobra só a letra C e D. Como que eu sei se vai ser a letra C ou D? Bem simples, tem que calcular as raízes. Para calcular a raiz é só fazer o y igual a zero, ou seja, menos x² mais 1 igual a zero. Então vou passar o x² para cá. Ó. Então fica 1 igual a x². E aí passa o expoente para o outro lado, ó, na forma de raiz quadrada. Só que quando passa tem que vir mais ou menos a raiz quadrada. Portanto, x é mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Então seria essa, mais ou menos 1. Mais 1, menos 1. Então, no caso aqui seria a letra C, a resposta correta. Um outro detalhe. Existe uma outra forma da gente descobrir qual das duas raízes que é. Vamos pegar aqui a função. Ó. Tá vendo o que é raiz? Se eu colocar aqui, por exemplo, 0, ó, menos 0² mais 1, isso aqui vai dar 1, que é diferente de 0. Se eu colocar o 1 aqui, por exemplo, ó, y igual a menos 1 ao quadrado mais 1, isso vai dar menos 1 mais 1, que dá 0. Então, se eu substituir os valores aqui, eu vou saber qual dessas alternativas é o correto. Mas é mais interessante vocês analisarem primeiro o A, para saber se é para baixo ou para cima, né, o coeficiente que está com x², que é o A, e o B, e as raízes para saber se batem com as raízes da alternativa. Nesse caso aqui, a gente só resolve essa conta. Lembre-se que desde o início eu mencionei com vocês, ó, que funções não completas não precisa usar a forma de básico. Pode usar? Pode. Só vai dar mais cálculo, né? O cálculo vai ser um pouco maior. Então não precisa usar, mas se quiser usar também, não tem problema, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então esses foram os exemplos da nossa aula de hoje, tá?